Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais, entendendo como a Europa mudou de uma ordem feudal para o poder centralizado na mão dos reis. Bora para a aula? Na aula de hoje, a gente vai procurar compreender a transição entre dois modelos de sociedade na virada da Idade Média para a Idade Moderna, onde você tem uma organização feudal com poder descentralizado, em que os reis figuram muito mais representativamente do que governam de fato, e que mudam para a formação do que nós chamamos de Estado moderno, onde tem uma burocracia estatal e um poder centralizado na figura do rei. Esse processo, ele certamente se inicia com a crise da nobreza feudal, ainda na Baixa Idade Média. E a crise da nobreza feudal, ela passa principalmente por três grandes elementos. O primeiro deles é a fome feudal, logo a partir do século XI, que perdura até aproximadamente o século XIII, por conta do crescimento populacional e da baixa produtividade agrícola. Então, se de um lado você tem condições mais adequadas de vida, você tem o fim das invasões bárbaras, né, e que, claro, vão acarretar em menos perdas humanas. Por outro lado, você não consegue acompanhar esse crescimento da população no sentido de produção de alimentos. Então, isso vai gerar uma fome generalizada em vários feudos na Europa, o que vai causar a expulsão de servos, né? Então, você tem um movimento de êxodo rural, de renascimento urbano, e os servos, né, os camponeses que ficam dentro dos feudos, vai ter um grande incremento na exploração dessas pessoas, com aumento de impostos em especial, né, e que eram pagos, lembrando para vocês, em espécie, né. Então, no contexto de fome e um aumento de impostos, isso vai acarretar uma série de revoltas camponesas e que vão fugir, em muitos casos, ao controle dessa nobreza. Então, esse é um dos primeiros enfrentamentos que os senhores feudais encontram mediante aí esse contexto de fome generalizada e por um longo período de tempo. Essa questão ela é seguida também, gente, pela derrota nas cruzadas, que vai acarretar um enfraquecimento da nobreza na medida em que eles viam nas cruzadas, né, uma oportunidade de alcançar novos territórios, de conquistá-los, e que não vai se ver realizada. Então, a derrota nas cruzadas, além de, né, de todo o aspecto assim, do moral, você também tem uma série de dívidas acumuladas pelos investimentos feitos em relação a essas batalhas. Um terceiro elemento aqui que é importante para essa crise e fundamental para compreender essa virada e formação dos Estados Nacionais é a própria crise do século XIV, que é uma crise muito profunda na Europa. Começa-se, né, com um novo período de fome, tá? Em que você tem aí questões ambientais muito intimamente relacionadas, né, com as estiagens, o assoreamento dos rios. E ela vai ser seguida por outros dois eventos bastante traumáticos. O primeiro deles é a Guerra dos 100 Anos, um conflito instalado entre Inglaterra e França, e que, claro, vai causar uma série de mortes e de problemas, claro, inclusive com a produção agrícola, aprofunda essa grande fome. E uma das maiores pandemias, né, que se tem notícia, uma das epidemias, digo, né, que se tem notícia, que é a peste negra, que vai ter um surto médio de 5 anos, no meio do século XIV, e que vai provocar aproximadamente a morte de 1/3 da população do continente. Então, a crise do século XIV ela é fundamental nesse sentido de colocar mais um desafio ao poder da nobreza, né, que vai se ver aí diante num cenário de doença, de fome, de diminuição da população e que vai explodir também, gente, em revoltas camponesas que vão estar cada vez mais difíceis de serem controladas. Essa crise da nobreza ela é acompanhada por um movimento oposto de fortalecimento da burguesia. Então, na medida em que declina o poder de um, aumenta o desse outro grupo. E ele começa no próprio renascimento urbano, que são os chamados burgos, né? Então,
o crescimento das cidades, né, provocado por esse movimento de migração que começa lá na fome feudal, é um dos elementos que fortalecem. Além disso, a vida na cidade, né, as atividades econômicas realizadas, elas não estão ligadas ao plantio no campo, mas em geral à atividade artesanal e comercial. Inclusive, as feiras, elas são fixadas nos burgos, né? Que é um local de trocas comerciais e inclusive da própria produção agrícola que começa a ser pensada também para o mercado. E você tem a formação aí de associação de artesãos e comerciantes, né? Como eu comentei com as guildas, por exemplo, em aulas anteriores. Esse renascimento urbano é acompanhado de um renascimento comercial, em que você tem, primeiro, expansão do uso de moedas, de dinheiro, e muito motivado pelo comércio com o Oriente, que vai se estabelecer enquanto possibilidade durante as cruzadas. Você tem a cobrança de juros, o surgimento dos bancos, né, no sentido mais próximo do qual nós conhecemos, e que inclusive é uma prática que vai ser profundamente condenada pela igreja, que é algo chamado de usura. Você tem aí, por conta dessas rotas comerciais de longa distância, um crescimento dessas viagens, inclusive as grandes navegações é uma consequência direta disso. E esse movimento comercial, ele vai acabar necessitando de um poder político mais centralizado. Então é um contexto aí que nós estamos falando e que está acontecendo num período muito próximo. A terceira crise que é importante aí, né? É um movimento de crise nesse período, é a própria crise que a Igreja Católica passa a enfrentar. Primeiro é a própria divisão dessa unidade cristã na Europa, que começa logo no final do século XI com o cisma do Oriente, onde a Igreja se divide em católica apostólica romana e a Igreja ortodoxa, né, que é a Igreja do Oriente. Então, essa é uma primeira grande divisão na unidade cristã na Europa. E no final não, né? Na verdade, ali no decorrer do século XVI, as reformas religiosas vão provocar novas fragmentações dentro da igreja com o surgimento das religiões que nós chamamos de protestante, né? E aí pensando nas reformas luterana, calvinista, anglicana. Uma outra questão que está percorrendo aí a igreja nessa transição da Baixa Idade Média é a própria crise de legitimidade, né? Porque começa a se questionar de fato qual o poder da igreja, qual a legitimidade, né? Quanto vale aquilo que ela afirma. E aí talvez a falta de uma resposta adequada à altura, né, diante de uma crise tão profunda como foi a do século XIV, ela é determinante. O surto da peste negra provocou, inclusive, pânico generalizado no clero. Então, esse é um elemento, mas que não é o único, né? Ele é seguido do próprio movimento humanista, do Renascimento, que vão acabar impondo uma quebra do monopólio cultural na igreja, da Igreja Católica e que é aprofundado pela invenção da imprensa. E esse movimento, gente, ele é acompanhado pela própria perda do poder universal do Papa, né? Esse poder papal ele deixa de se sustentar para toda a Europa. Então, uma reforma anglicana, por exemplo, está questionando que poder do Papa. Olha, aqui você não tem influência. Países que aderem à reforma religiosa, por exemplo, o fazem, né? Ó, aqui o Papa não tem influência. Então, essa é uma outra crise de legitimidade que a Igreja enfrenta na transição para a Idade Moderna. E é nesse contexto que vão se formar o que nós chamamos de monarquia nacional, onde você vai ter um governo centralizado na figura do rei, que agora sim vai ter plenos poderes, não vai ser só algo figurativo. E isso só vai acontecer por conta do apoio de grandes grupos. O primeiro deles é a burguesia, né, que estava aí oferecia ao rei, né, primeiro grandes financiamentos para as iniciativas dessas monarquias, o próprio pagamento de impostos a partir das transações comerciais, mas que não faziam isso à toa, né? Esperavam aí um movimento do rei no sentido de favorecer o comércio, unificando as moedas, os impostos, as leis, e que facilitasse a própria prática comercial nesses reinos, né? Então,
Há uma troca de interesses aí. E não só da burguesia, né? A nobreza também. Então, a nobreza que precisava de auxílio militar, principalmente para enfrentar as revoltas camponesas, né? Eles abrem mão do seu poder, no sentido de ter aí uma independência, uma autonomia em seus feudos, em troca dessa ajuda militar. E aí que, claro, vai ganhar uma série de privilégios na organização do Estado, né? Inclusive com não pagamento de impostos, cargos políticos, dentre outros, tá? Então, a nobreza abre mão em certa medida de seu poder que já havia sido enfraquecido, em troca aí desse suporte do rei, que é visto como uma figura legítima, né, e que pode dar respostas a esses problemas que a Europa enfrenta no começo da Idade Moderna. E os camponeses também viam na figura do rei, né, eles esperavam pelo menos da figura do rei uma figura de autoridade que os defendesse contra os abusos da nobreza, já que a igreja não o fazia, né? Ela inclusive justificava. Então, havia uma esperança de que com apoio político ao poder dos reis, né, eles poderiam ser defendidos. Então, é nesse contexto de múltiplos interesses e de mudanças na sociedade em que você tem a formação dessas monarquias nacionais. E aí elas vão fazer uma reforma administrativa na maneira de governar esses territórios, definindo primeiro um idioma nacional único, né? Então ele vai se eliminar aqueles elementos que denotam a fragmentação. Vão organizar um próprio sistema burocrático, marcando aí o surgimento de impostos cobrados pelo rei, né? Então não mais impostos específicos de feudo, mas impostos cobrados pelo rei para dar conta das despesas públicas, né? Você vai formar uma burocracia administrativa com uma série de funcionários públicos, né, que tinham função de cuidar da administração, e seja, gente, nas mais variadas funções, desde para resolver a administração de impostos, construção de estradas, né, pensar as estratégias de defesa de território. Você vai ter a elaboração também de uma legislação única, né, que vai ser responsável aí pela justiça e manutenção da ordem, e que é um aspecto muito importante, porque tira o caráter legislador dos próprios nobres, né? Então passa a ser uma lei que vale para aquele território, né? Então você valorizar, nossa, nós temos essas características em comum e nós temos também leis em comum, certo? E por fim, e talvez uma das mais importantes questões, que é organizar, gente, um exército nacional. Então você tem um exército muito mais potente para defender essas fronteiras que definiam o território e que, claro, né, vão impedir invasões, garantir, entre aspas, né, a ordem pública na sociedade, e que é um ganho muito grande, que, claro, também é uma das bases de sustentação do poder dessas monarquias. Bom, entre os exemplos de surgimento de monarquias nacionais, a gente começa falando de Portugal e Espanha. Eles estão no contexto, gente, do que nós chamamos de guerras de reconquista, que, né, os cristãos, muito motivados por esse espírito das cruzadas, inclusive, eles vão lutar contra os muçulmanos que ocupavam a Península Ibérica até a sua expulsão completa em 1492, né? Então, esse movimento de reconquista ele vai ser acompanhado pela formação dessas monarquias, e isso, enquanto fato inédito, Portugal, né, é a primeira grande monarquia nacional da Europa, onde logo no início do século XII, né, você já vai ter a formação do Reino de Portugal. A formação do Reino Espanhol, ela já acontece mais tarde, no século XV, né, e aí marcado pela expulsão completa dos muçulmanos, né, ali de Granada, como está aqui no mapa, e aí a união de dois reinos, né, de Castela e Aragão, e que eram considerados os reis católicos, né? Então, você tem aí a formação da monarquia da Espanha. Outro caso interessante é o da Inglaterra. A Inglaterra ela já se forma enquanto monarquia logo no século XII, mas essa ideia de um Estado unificado, de um poder absolutista, gente, ele vai se formar. A ideia vem ao longo da Guerra dos 100 Anos,
Mas isso vai ser resolvido de fato num conflito que vem depois da Guerra dos 100 Anos. Já lembrando que a Inglaterra perde, né, a Guerra dos 100 Anos. E aí vai ser na disputa entre duas grandes dinastias, que são as famílias York e Lancaster, na Guerra das Duas Rosas. É um conflito longo também, né, na esteira de uma grande guerra, e que vai terminar com acordo entre essas duas famílias, com a ascensão dos Tudor, né, na figura do rei Henrique, que vai ser o primeiro rei absolutista inglês, logo no século XVI, que é o Henrique VII. E aí eu quero lembrar a vocês, gente, que uma das formas, né, de garantia desse poder real era justamente através desses acordos diplomáticos firmados através dos casamentos, né, entre representantes da nobreza ou de outras monarquias e que selam, né, diversas parcerias, selam acordos. Então, era uma das formas, inclusive, de manutenção do poder dessas monarquias. Outro caso também significativo é o caso francês, né? Que também vai resultar da atuação da Guerra dos 100 Anos, e esse esforço que vai ser necessário, né, para expulsar os invasores ingleses é que vai criando, né, um regime centralizado na mão da dinastia de Valois. E na Guerra dos 100 Anos, gente, é interessante destacar uma figura histórica que é considerada heroína nacional, né? Que é a Joana d'Arc, que era uma camponesa que alegava, né, ter visões e sonhos. Daí ela pede para falar com o rei e ela acaba lutando no conflito, tá? Inclusive, vai ter um destino muito trágico, vai ser capturada pelos ingleses, morta, né? Mas, inclusive, depois ela é elevada à condição de santa no século XX, Santa Joana d'Arc, e que é considerada um dos ícones da libertação francesa em relação à invasão dos ingleses. Bom, essa forma de sociedade, então, que está se construindo aqui nesse período, é o que nós chamamos, gente, de antigo regime. E essas monarquias nacionais, elas dão origem a um sistema que nós chamamos de absolutismo monárquico, né? Ou seja, que tem um poder político centralizado na figura do rei, inclusive, né? E aí a gente tem uma imagem aqui ao lado da sua tela do Luís XIV, que é o rei francês, um grande representante desse sistema absolutista, em que ele diz, né, o Estado, né, no caso o país, sou eu, que é a síntese, né, do que significa esse absolutismo monárquico. E aí, gente, duas coisas importantes, né? O rei, ele tinha plenos poderes, tanto de fazer leis, de julgar, de governar, e ele estava acima da lei. Então, o rei não estava submetido a nenhum tipo de lei, tá? Inclusive, há justificativa até religiosa para isso. Então, ele tem aí uma zona de atuação imensa. E, claro, esse poder é hereditário, né, gente? Então, não há nenhum tipo de participação política na escolha desse rei. Ele é passado dentre as dinastias das famílias aí que governam as diversas monarquias da Europa. E ela é marcada por toda uma burocracia estatal, como a unidade de moeda, unidade de impostos, unidade de leis, unidade de território, tá? E além da formação de um exército nacional permanente que dá um poder e que acaba sustentando a própria figura desse rei no poder. Uma coisa interessante notar é que a gente tem alguns teóricos que vão ser muito importantes e que acabam justificando o poder desses reis. O primeiro deles, e talvez o mais popular, é o Maquiavel, que é um escritor, um pensador italiano do Renascimento e que defendia, inclusive, né, que o Estado, aí, os reis, não deveriam medir esforços para garantir seus objetivos de uma boa governança. E isso acaba tendo uma interpretação muito ruim, né, no sentido de que faça o que você quiser para garantir o que você queira. E, inclusive, daí que sai, baseado no nome dele, se sai termos como alguém é maquiavélico, né? É baseado nessa fala a partir da sua teoria. Um outro escritor importante aí, Jean Bodin, que também vai se dedicar a refletir sobre os poderes dos reis, né? E afirma, inclusive, que
a divisão de poderes seria muito ruim para a estabilidade do país, né? Lembrem-se, são pessoas que estão saindo de um momento de fragmentação feudal, onde ele é totalmente descentralizado, e, e vem, gente, na figura do rei, alguém como capaz de organizar um determinado território, organizar uma determinada sociedade a partir de outras formas de administração política. Um outro escritor importante, filósofo, né, o Thomas Hobbes, e ele acreditava que, como os homens eles nascem ruins e egoístas por natureza, né, para garantir que as sociedades não entrassem em colapsos, envolvessem guerras, né, a presença de um governante forte, com imensos plenos poderes, é que garantiria harmonia num determinado território. Então ele está criando aí justificativas, novamente, para o poder do rei. E aí, dentre esses teóricos, talvez ele é o mais famoso, né, que é parte do clero, que é o Jacques Bossuet, francês, e que defende algo que nós chamamos de direito divino dos reis, onde esses reis receberiam poderes divinos para governar. Portanto, qualquer crítica que se fizesse à autoridade do rei seria crime, porque o rei, ele não tem apenas um poder político conferido pelos homens, mas por Deus. Deus o colocou ali para isso, então você questiona alguém que está ali, colocado por Deus, né? Tanto que, inclusive, vocês vão notar que várias revoltas que a gente vai ter depois, muitas delas vão ser consideradas crimes contra o rei. Porque se você questiona a autoridade, é como se você estivesse cometendo um crime contra ele, tá? Essa é uma questão muito comum durante a Idade Moderna e que é clássico do absolutismo monárquico, certo? Bom, em termos econômicos, a gente vai ter origem de algo que nós chamamos de mercantilismo, que são essas medidas econômicas, né, que vão garantir aí a própria regulação e organização desses estados nacionais. E aí, muito mediado, gente, pelas atividades da burguesia, né, calcada em 200% do comércio. E aí, quais são as características que são importantes, né, enquanto medidas econômicas desse período? A primeira delas é o metalismo. O metalismo ele parte da ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de metais preciosos as quais ele acumulasse. Então, não seria terras, não seria trabalho, não seria dinheiro, mas sim metais preciosos, principalmente ouro, né? Então, à medida que ele acumulasse isso, isso que demonstraria sua riqueza, era uma crença do período, né? Outra questão importante do mercantilismo é a própria prática da colonização, né? Que se inicia das grandes navegações, que nós assim chamamos, e que vão rumo principalmente à América, né? A ter ali um momento de exploração e dominação territorial muito longo, inclusive que perdura séculos, né? O comércio aqui ele assume um aspecto central, e aí o comércio, inclusive, praticado entre os continentes, intercontinental, de longa distância, usando aí técnicas de navegação para percorrer enormes distâncias, que foi algo que nós já falamos. E claro, se o rei aqui tem plenos poderes, gente, ele vai interferir diretamente na economia, tá? Então não é algo que acontece simplesmente conforme os interesses dessa burguesia. E aí tem uma das coisas que é muito comum, que nós chamamos de protecionismo, que é você interferir na economia de modo a favorecer o seu país. Então aqui essa ideia de livre comércio ela não existe, inclusive, né? E aí todas as mercadorias vindas de outro lugar, né, ela tem uma série de restrições que era uma forma de você proteger, né, a produção local, certo? Além disso, uma outra questão importante é a existência de grandes monopólios, né? Então aqui, ao contrário do que a gente imagina, se evita ao máximo a concorrência, né? É você ter as grandes tentativas comerciais aqui estavam muito mais no sentido de garantir um controle exclusivo de um determinado local, determinado controle sobre a venda de um determinado produto. E nas colônias,
Isso vai ser marcado por algo que nós chamamos de pacto colonial, que vai obrigar todo mundo que vive na colônia a comprar e vender do país que é para e do país que colonizou. Então, essa ideia de formação de grandes monopólios aqui, ela é bastante comum dentro dessa lógica mercantilista. E aí, por fim, né, gente, uma das grandes questões aí do sistema mercantilista é a ideia de uma balança comercial favorável, ou seja, um país que tem uma boa economia, ele deve vender mais coisas do que comprar, tá? Isso garante, inclusive, a sua autonomia econômica. Então, essa ideia de balança comercial favorável, ela é buscada o tempo todo aqui dentro dessa lógica mercantilista. Em termos sociais, gente, né, pensando aí com uma pirâmide social, né, você tem uma sociedade que tem muito pouca mobilidade, ela não muda muito, tá, em relação ao período da Idade Média. Então, a sua posição continua sendo determinada em geral por nascença, excetuando-se aí o clero e salvo exceções, então, o que a gente chama de sociedade estamental. E a gente pode dividir ela em três grandes grupos, que é o clero, que são os religiosos, a nobreza, que são os donos de terra, e o povo, que são todos aqueles que trabalham, gente, tá? Então, essa divisão ela é muito clara, muito rígida na sociedade. Inclusive, esse caráter trabalho, né? Eu já havia comentado em aulas anteriores, ele é muito utilizado para distinguir, né, a sua posição social. Então, olha, você não trabalhar, isso marca a sua superioridade naquela sociedade. E aí, só que o problema é que essas pessoas que trabalhavam, que nós podemos chamar também de terceiro estado, né, é que acabavam tendo que pagar impostos. Então, os nobres e os membros do clero não pagavam, tinha um monte de privilégios, inclusive em termos de leis que os beneficiavam. Mas quem tinha que pagar e sustentar todo o luxo desses dois grupos, além do próprio luxo do rei, dos luxos do rei, eram aqueles que trabalhavam. Então vocês vão notar, né, no que a gente estuda lá no ano que vem, que esse vai ser um grande motivo de revolta em vários países na Europa, certo? Essa imagem que está ao lado é uma imagem muito popular e comum para representar esse modelo de sociedade de antigo regime, onde ali você vê um padre, né, um membro do clero, um membro da nobreza, né, que estão montados literalmente nas costas de um servo, de um camponês, né, que os carrega. Então essa ideia aí de que o povo tinha que trabalhar para sustentar os privilégios de poucos, né, no caso os nobres e os membros do clero, é muito recorrente e é uma característica essencial da sociedade de antigo regime. Em termos culturais, nós já comentamos, né? A Europa, ela está passando por um processo de mudança intelectual que se abre ali com o humanismo, que vem com o Renascimento, que busca explicar o mundo através da razão, que vai valorizar a ciência, a experiência, né? Inclusive, na última aula nós falamos da Revolução Científica do século XVII, né? E nós temos aí três representantes, né? O Francis Bacon, René Descartes, e o Spinoza, que são escritores muito importantes desse período e que estão pensando nas mais diversas questões da filosofia, da matemática, de como se chegar e alcançar o conhecimento, né? Então, há um momento aí de, claro, você tem uma influência muito grande da igreja, mas ao longo de toda a Idade Moderna você também tem esses embates que se constroem aí e são fruto do movimento humanista, renascentista e que avança por toda a Europa. Bom, em termos de dicas, eu deixo para vocês esse vídeo, né, do canal Storytel, que mostra como que era a vida no Palácio de Versalhes. Gente, o Palácio de Versalhes ele era a sede do governo francês, né? Mostra aí toda a riqueza existente nesse período. E é um vídeo que mostra. O palácio existe hoje, né? É aberto à visitação ainda. E aí você vai ver todo o luxo e riqueza existente ali. É um vídeo muito interessante. Um outro que eu deixo para vocês no canal Nerdologia novamente, falando sobre a Guerra das Duas Rosas, né? Que vai explicar esse fortalecimento da monarquia absolutista na Inglaterra.
E por fim, na página 458 tem o QR Code também, falando um pouco, gente, sobre o tipo de vestuário que essa corte francesa usava em Versalhes no século XVII, né? Quais são os símbolos de riqueza, de luxo nesse período. Então é um link também bem legal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem aqui as perguntas de vocês nos nossos comentários, curtam e compartilhem o vídeo do nosso canal. Um beijo para vocês e até a próxima aula!